tão fake, né? O pessoal dizendo até eu não tenho certeza se foi na Casa TV ou na Sport TV, acho que foi na Casa TV, dizendo assim, não, porque o gol é o gol que o gol que precisa, nem faz sentido, nem no próprio contexto do futebol. Eles tiveram que sair do contexto do futebol para poder eventualmente responder uma coisa à minha pessoa, não tem sentido nenhum, né? Eles falam do gol que precisa, não, como se eventualmente se o time não fizesse 3 ou 4 gols para matar o jogo. E daí esses 3 ou 4 gols são menos importantes no futebol, no jogo de futebol, do que um gol de empate específico do que eles chamam do gol quando precisa. Ou seja, os outros 4 gols seriam, claro, muito mais importantes, mais necessários ao contexto do jogo, né? O comentário deles não tem sentido, eles não falam nada com nada, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Em relação à minha pessoa, falam sobre... Aí que tá, eu não estou entendendo qual argumento eles estão falando, se é o argumento do final de 2021 ou o argumento do começo de 2022. Normalmente eles falam mais do argumento de 2022. Nenhum dos dois foi um gol. Porque veja só, em 2022, quando eles atacaram, eu já tinha reconhecido a questão da pesquisa, né? A pesquisa sobre o tema, eles não tem como marcar o gol numa coisa que eventualmente eu já aceitei que a pesquisa teria que ser feita, não tinha como a exortação deles fazer sentido. Isso num segundo ponto, num segundo momento. No primeiro momento aí que tá, não. Porque eles estão falando que houve um comentário na época eu estava fazendo uma atividade voluntária e um comentário lá que teria, no caso, suscitado, como se eu me convencesse, aí que tá, nem poderia ser gol, porque eu não me convenci que esse argumento convencia a que os mandamentos tivessem que ser falados, né? E aí que tá, não é bem isso, porque esse argumento, ele não aí que tá. Se ele tivesse convencido a questão da necessidade da pesquisa, isso nem seria um gol, apenas teria convencido a necessidade da pesquisa, isso não é gol. Eu não teria me convencido que a fala dos mandamentos teria que ser feita por causa desse comentário, o que poderia se caracterizar. Não era o caso, esse argumento do voluntariado, argumento sobre a questão da vida, né? sobre o oxigênio, ali, no sentido de se falar dos mandamentos seria um oxigênio nas pessoas. Não, o argumento do oxigênio da vida às pessoas é um argumento que eu tinha respondido e que não me convenceu que os mandamentos teriam que ser falados. Aí que tá. E na questão da pesquisa, o que não seria um gol, porque apenas seria um convencimento que a pesquisa teria que ser um pouco mais profunda, isso também não aconteceu. Porque o que foi? Esse argumento, ele não me gerou uma necessidade de pesquisa por ele mesmo. Só que como eu pensei que esse tema vai ser mais exposto para outras pessoas, eu falei, bom, o argumento que eu tenho para não falar dos mandamentos não é tão convincente. Ele é bom, ele até me convence em certo grau, mas ele não é exatamente uma prova. Ele não é um argumento probatório. Eu falei, poxa, peraí, já que o argumento vai ser exposto, de maneira mais direta, parece que ele vai ser uma coisa mais exposta, até para a intencionalidade terrível carregada no comentário, eu falei, já que eles vão começar a expor isso com mais vigor, eu vou ter que ter uma prova mais cabal, ou pelo menos argumentos mais fortes do que os que eu tenho atualmente, né? Então, aí que tá. Então, já que eles vão expor, eu vou precisar de argumentos, vamos dizer, um pouco mais completos ou um pouco mais convincentes. Então, eu vou ter que pesquisar, já que eles vão expor. Foi isso que aconteceu. Não porque o argumento que eles tivessem falado me convencia que os mandamentos tivessem que ser falados, porque teria que dar oxigênio para as pessoas, alguma coisa desse sentido, né? Então, esse gol de quando precisa, isso nunca ocorreu. Então, fica esse complemento ao canal. É nessa fita, velho.